Está abrindo aqui, vamos fazer então a leitura da Palavra de Deus. O que quero destacar nessa leitura é que Deus é um Deus que se revela, Ele fala, Ele é uma pessoa, Ele é pessoal. Nós somos o seu povo e vivemos nessa relação pessoal. O Deus que se revela, o Deus que nunca deixou de falar com Adão e Eva, apesar da queda, Deus continuou a falar e a instruir. O casamento é uma dessas instruções. É o caminho que Deus quer para o homem. Família, né? Casamento, nem todos têm o dom do casamento, mas família, sim. Todos nós temos família. Então, como sabemos disso? Porque Deus se revelou, senão nós nunca saberíamos. Então, vamos ler esse salmo que fala das formas que Deus se revela. A excelência da criação e da palavra de Deus. Vamos ler juntos, eu lerei os versos ímpares. É o capítulo 19, Salmo 19. Salmo 19. Eu falei 119, foi. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, vamos ler todinho agora. Nossa, chegava à noite, hein, falando de família, de namoro no Salmo 119, hein? Vamos lá, Deus fala na criação, até os animais a gente vê, não é, que eles formam pares, que eles se reproduzem, Deus está falando. Uma das formas que meus pais usaram para me ensinar sobre sexualidade era com os animais. Eu, pequenininho, a gente tinha muitos animais lá em casa, e eles falavam, mamãe especialmente, olha, filho, eles estão acasalando, eles vão reproduzir, isso é natural. Então, Deus fala na natureza também. E Deus fala, mais do que na natureza, Ele fala na sua palavra. A sua palavra é clara, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, os filhos. E por isso que nós cremos, apoiamos e ensinamos a igreja. Por quê? Porque Deus falou e nós devemos nos submeter. Vamos lá, eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Os primeiros versículos falará sobre a revelação natural. Os últimos falará sobre a lei de Deus, a revelação especial de Deus, que é a sua palavra, e a revelação especialíssima de Deus, que é Cristo Jesus no Calvário. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão.
Amém. Gabriel, vem aqui, por favor. Estou aqui bem gelado, pedi para desligar um pouco o ar-condicionado. Então, irmãos, esse salmo, ele é uma mostra até profético, não é? Salmo de Davi. Davi reconhece aqui que Deus fala na criação, que Deus fala na sua palavra. E, especialmente aqui nos versos 7 em diante, ele vai dizer que essa palavra é pura, ela ilumina os olhos, permanece para sempre o temor do Senhor. Os seus juízos são verdadeiros, igualmente justos. Então, olhando nessa perspectiva aqui de Davi, nós podemos dizer: o casamento é justo, é puro, é para o bem da humanidade. Deus sabe o que está fazendo quando une duas pessoas, coloca limites, dá uma direção. É justo. Por que é justo? Porque Ele é Criador, Ele sabe o que está fazendo. É justo que Deus peça ao homem, à mulher, que se submeta, que cumpra os papéis ali, o homem o cabeça, a mulher submissa, né? Tudo isso, Deus é tão generoso que explica o porquê disso. Primeiro, porque Ele é soberano para nomear, para dizer que é assim. Ele explica também as consequências do pecado, que mesmo o ser humano pecando, Deus não desistiu da criação, Deus não desistiu da multiplicação, crescer e multiplicar, Deus não desistiu da família, apesar das consequências. O mundo continuou. Deus continuou com seu plano de salvação e de redenção. Então, é justo. Por quê? Porque Ele é Criador. Ele coloca as leis, Ele coloca o padrão. E interessante que Adão e Eva, já ali no Éden, era como se estivessem satisfeitos de viver segundo as leis de Deus. Eles queriam mais. Eles não estavam satisfeitos em obedecer e ouvir a voz de Deus. Tanto é que ouviram da serpente. Por isso que é justo. Quando Deus diz que o homem seja o cabeça, é justo. Deus, não é porque o homem é melhor, porque Deus sabe o que está fazendo para a preservação, para a proteção da família. Consequência da queda, Eva foi a primeira a cair. Então é justo, Deus não erra em nenhum dos seus planos. Cabe a nós entender e submeter e viver isso, né? Ensinar para nossos filhos, ensinar para os jovens que estão aí namorando, ou um dia vão namorar, aqueles que vão se casar. Coloquei um tema nessa aula, o amor, baseado em Coríntios 13, que é o amor ágape. Deus é amor. O amor que direciona o namoro, o noivado, o casamento e a criação de filhos. O amor, Deus é amor, Ele se revela, Ele direciona, como a gente já viu. Então, é esse tipo de amor que Paulo vai falar lá aos Coríntios, capítulo 13, ele vai dizer: eu passo a mostrar-vos um caminho excelente. Isso era para a igreja, para resolver os problemas da igreja. Mas o princípio do amor se aplica à família, ao namoro, ao casamento, a todas as situações que nós passamos pela vida. Então, se nós... É o princípio fundamental. Como teremos um namoro abençoado, um noivado, uma criação de filhos, um casamento? É conhecer a Deus, é conhecer o amor ágape. É simples assim. Se um homem que vai casar, um homem casado, ele conhece a Deus, o amor ágape, ele tem tudo para ser um bom marido. Não adianta aqui a gente dizer, os homens, uma vez por mês, dê flor para suas esposas, dê flores para suas esposas. Uma vez por mês, faça isso, faça aquilo. Cansa. Não funciona. Mesmo que a gente faça, a mulher ainda vai estar insatisfeita. Mas é algo maior, é o amor sacrificial. Se um jovem que vai casar,
ele entender isso, Deus é amor e Deus quer que eu viva a minha posição de homem de liderança baseado no amor sacrificial, tem tudo para ser feliz aquela família. Se a mulher de tal forma entender o amor, Deus é amor, o que é o amor? Não a paixão, não o amor que a sociedade fala, mas a revelação de Deus sobre o amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, não busca seus interesses, não se ressente do mal. Se a gente está cheio disso, se a mulher está cheia disso, ela tem tudo para ser uma boa esposa. Simples assim. O difícil é praticar isso. O difícil é viver isso. Então, é o amor que direciona o noivado, casamento, criação de filhos e toda a família de Deus, toda a igreja e tudo mais. 1 João, capítulo 4, versos 7 a 8, vai dizer isso. Que Deus é amor. Quem não... Vamos abrir nesse texto? 1 João, capítulo 4, versos 7 a 8. Se alguém abriu, pode ler, por favor. O 8 também. Olha só, Deus é amor. Por isso, nós devemos amar o próximo e amar a Deus. Conhecer o amor de Deus é essa crescente. O cristão deve cada dia mais conhecer Deus e o seu amor. E isso vai passar para a sua relação com o próximo. Ele vai amar mais o próximo e ele vai amar mais, se ele for um homem casado, ele vai amar mais sua esposa. Se for uma mulher casada, ela vai amar mais o seu marido, seus filhos e assim por diante. Deus é amor. Quem não conhece, quem não vive, quem não ama o irmão, não conhece a Deus. A queda, o pecado, nos afetou profundamente. Nosso interior, nossa relação com Deus, em decorrência da nossa relação e também a nossa relação com a esposa, com a família foi abalada. Mas Deus não desistiu do propósito, do projeto. E aqui, meus irmãos, é importante nós lembrarmos disso. Há um propósito na família. Há um projeto de Deus e a gente tem que ter isso no coração. Família cristã é um projeto de Deus, por isso que a gente tem que obedecer e se submeter. Ainda que eu não concorde, ainda que eu não queira, Deus tem um propósito bom, justo e santo, e o final será glorioso. Isso sustenta a nossa posição. Quem somos? Somos um projeto de Deus. Por isso permanecemos, por isso cremos, por isso obedecemos. Deus criou a família, Deus criou o ser humano com um propósito bem estabelecido, e isso nós devemos entender. Glorificar o seu nome, viver para a sua glória, desfrutar dele, desfrutar da sua vontade. Nossa relação com a sociedade, com a cultura, também foi prejudicada. Em Cristo somos restaurados, é um processo de restauração. Logo, a nossa relação com Deus, com o Evangelho, com o Espírito Santo, afetará profundamente nosso amor e compromisso com o nosso cônjuge. Mais uma vez digo, simples assim. É ser cheio do Espírito Santo que o marido vai cumprir a sua função. É ser cheia do Espírito Santo que a esposa vai cumprir a sua função. Simples assim, difícil de praticar. Quanto mais cheios de Deus, quanto mais renunciar, quanto mais conscientes de que a família é um projeto de Deus, que vale a pena, é santo, é justo, é para o meu bem, aí a gente se submete. Se a gente está cheio do Espírito Santo, a gente compreende, a gente pratica, a gente faz nossa função com sabedoria, com adoração. Nas horas mais difíceis, a gente, Senhor, isso é adoração. Senhor, o teu propósito não é em vão. Tudo que está acontecendo na minha vida, na minha família, é para ti. Você transforma em adoração, em louvor. Senhor, tu tens um projeto. Senhor, me enche do Espírito para eu cumprir a tua vontade, como marido, como mulher, como filho, etc. Por quê? Porque a nossa relação com Deus foi afetada no Éden. Aí atingiu
nosso casamento, nossa família, nossa vida. Agora, em Cristo, se estamos cheios do Espírito, isso começa a ser renovado, transformados. Deus nos dá esse entendimento. Quem dera que os casais, né, de jovens que vão casar, os que estão namorando, entendessem isso. É tão simples. A cruz é muito simples, o evangelho é simples, difícil é viver. Até uma criança entende isso. Mas busque ser cheio do Espírito Santo, que aí a gente vai se submeter, aí a gente vai perseverar, a gente saberá o que fazer se estivermos cheios do Espírito Santo. O texto lá de Romanos 5, verso 1 a 5, ele vai dizer que Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, a família, o projeto de Deus, perfeito, nem sempre é assim, mas é esse, é uma família justificada, como diz o texto. Temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus, fomos justificados, temos acesso ao Pai pela graça, estamos firmes, vivemos na sua presença. Por isso nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações gerarão perseverança e um caráter provado. E esperança. A esperança não decepciona. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que concedeu. Se a gente tem essa relação com o Espírito Santo, se nós estamos justificados, nós saberemos que Deus, muitas vezes, nas situações da família, nas dificuldades, está provando o nosso caráter. E nós seremos fiéis, porque a perseverança virá, a esperança virá, porque o Espírito Santo já foi derramado em nossos corações e nós estamos justificados diante de Deus. O texto de 1 Coríntios 13 vai nos ensinando ali Paulo aos Coríntios e a toda a igreja, que o amor é o dom supremo. Ele diz assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. O dom que era essência de sabedoria para resolver todos os problemas daquela igreja. A igreja de Corinto, ela estava cheia de problemas e Paulo começa a corrigir questões dos dons espirituais, o orgulho por ter dons de profecias, dons de língua, e outras questões de casamento, né? 1 Coríntios 7, Paulo vai responder como um casamento cristão funciona. Algumas irmãs da igreja tinham maridos incrédulos e elas queriam se santificar. E elas achavam que a solução era deixar o marido e viver mais na igreja. E Paulo disse: não, seja santa dentro da sua casa, mesmo com seu marido incrédulo. Elas achavam que tinha que deixar para poder ser cristã mais forte. Não, viva a santificação no seu lar. Agora, se ele quiser sair, quiser lhe abandonar, você está livre. Então, várias coisas sobre casamento Paulo instrui, como base o amor. Ele vai dizer aqui nesse capítulo que através desse amor, aquele orgulho daquela igreja seria quebrado. Através desse amor ágape, muitos problemas no casamento, nas discórdias da igreja, seriam também resolvidos. E questões de casamento, como já falei, estão aqui também incluídas. É um caminho excelente. É um caminho, meus irmãos, que só quem conhece é quem vive, só quem conhece é o cristão. Esse caminho excelente da família, da renúncia, da bênção de viver funcionando como Deus quer na família. É um caminho excelente, que às vezes o jovem não entende, mas Deus quer que vocês vivam nesse caminho excelente. Um casamento no padrão do amor de Deus. Parece muito alto, parece excelente demais, mas é para nós, pecadores redimidos, justificados, cheios do Espírito Santo. Deus quer que nós provemos esse tipo de amor dentro das nossas famílias. Por isso que esse texto aqui de Coríntios, o que é esse texto? É trazendo ensino, mostrando a importância do amor, as características do amor, que ele é para sempre, os dons passarão,
Os problemas passarão, mas o amor será eterno. Então, o que é que nós devemos fazer diante desse texto? É olhar e desejar isso para nós. E olhar e dizer, será que eu estou perdendo isso? Será que eu quero ter um casamento assim, eu quero ter uma família assim, eu quero ter uma igreja assim? Porque se não tivermos, nós devemos desejar o caminho excelente. É dizer, meu Deus, é assim. Eu, graças a Deus, posso dar o testemunho, né? Eu conheci o Evangelho antes de me casar, e eu estudava esse texto aqui, mesmo solteiro, e eu dizia, eu quero viver assim. Eu demorei, vocês já estão cansados de saber, eu demorei a dizer a Simone, eu te amo. Ontem, na brincadeira aqui do Jantar dos Namorados, teve uma prova, né? Que foi perguntando alguma coisa assim, quem disse eu te amo primeiro? Quem disse eu te amo primeiro? Lá em casa, eu acho que foi Simone, eu não tenho certeza. Eu acho que foi Simone. Eu sei que eu custei a dizer eu te amo, viu? Custei muito. Todo namoro. Quando eu vim dizer eu te amo, fazia muito tempo. Eu estava perto de casar. E tem mais, eu tinha ainda dúvida se eu ia me casar. No dia do casamento eu ainda tinha dúvida. Já pensasse que pessoa complicada? Né? Ainda tinha dúvida. Simone é uma santa. Não é? Mas casou, passou toda dúvida. Casei, quando disse casou, agora não tem mais dúvida nenhuma. Essa é a minha. Vou ter que viver o amor que eu conheço e que eu sabia que era uma luta, mas era um caminho excelente. Tá? Então, meus irmãos, não precisa a gente estar romantizando demais, não. É viver. Eu casei. É igual a história, né? Um casal, eles casaram e na lua de mel ela adoeceu. E parece que ficou o resto da vida doente. Agora vamos viver, Coríntios 13, tudo suporta, tudo crê, é sua esposa, mesmo enferma, mesmo doente. Olha como eu sabia disso. Por isso que eu tinha medo, por isso que eu pensava, eu estou pronto para um amor desse. Aí quando eu fui entendendo, orando, Senhor, me prepara para ser um bom marido, porque eu não sei ser. Me dá sabedoria. Aí eu fui sentindo chegar a sabedoria, chegar ao entendimento. Aí quando foi chegando, aí eu disse, não, Simone, eu te amo. Eu te amo, eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei o que eu estou dizendo, eu estou dizendo que eu estarei com você, pela misericórdia de Deus, na alegria, na dor. Pode você adoecer, pode você ficar bonito, pode você ficar feia. Eu te amo, eu sabia o que eu estava dizendo. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não era emoção. Quando eu fiz os votos do casamento, tudo isso passava na minha cabeça. Antes mesmo. Tudo suporta, tudo crê, tá, mesmo sabendo que sou incapaz. Mas com a graça de Deus nós devemos querer, e é possível, porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. E esse texto, né, o caminho excelente, ele traz características do cristão maduro, de um marido maduro, de uma igreja madura, de uma esposa madura, que cria seus filhos de forma madura. A Deus e aos homens, o nosso amor deve ser externado, deve crescer, deve amadurecer na nossa relação com Deus e com o próximo. É um caminho de dever e de obediência. Veja só, não é um caminho para desistir, acho que o amor foi embora, acho que não amo mais, mas é um caminho do dever e da obediência. Nós devemos nos submeter. Eu casei, agora é um dever. Agora eu vou viver nesse caminho da obediência. Deus vai me dar graça, o amor excelente, o dom supremo de Deus. É também um convite ao autoexame, como já disse. Nós temos essa bênção, se não a tivermos, passemos a desejar e a viver. E não descansemos até que o tenhamos.
Vamos abrir o texto de Provérbios 30, verso 1. Primeiro passo para quem quer provar desse amor, quem quer provar do projeto de Deus, está aqui em Provérbios 30, verso 1. Isso é uma citação, um comentário de Sacha, pastor Sacha Mendes, que é irmão de Naná. Eu quero dizer algo que eu aprendi com ele, aqui nesse texto. Provérbios 30, verso 1. Alguém pode ler? Se abriu, pode ler. As palavras de Agur, filho de Jacque, de Massá. O homem disse: estou cansado, ó Deus, e exausto. Mais adiante um pouquinho. Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho a inteligência de um ser humano. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Pode mais, até o 5. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as mãos? Quem amarrou as águas na sua boca? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Se é que você sabe. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Certo, Laís, até aí. Eu nunca tinha percebido nesse texto, mas o pastor Sacha, ele me fez ver. Então, o que é que ele disse? Ele mostrou aqui o Agur, não é? Um dos autores do livro de Provérbios, ele aqui reconhecendo a sua ignorância. É isso. Os jovens que vão se casar, os jovens solteiros, primeira coisa para você provar o amor excelente é reconhecer a sua ignorância. Agur, ele diz aqui, fatiguei-me, né? Fatiquei-me, ó Deus, fatiquei-me, ó Deus, estou exausto. Isso representa aqui o ser humano, a gente se cansa. A gente se cansa. Às vezes na família, né? Às vezes o marido se cansa, a mulher se cansa, estou exausto. Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Olha que palavra forte, e é sabedoria de Deus, foi revelação de Deus. Como é importante quando todos os noivos deveriam chegar a essa conclusão: sou estúpido, não conheço, sou estúpido, serei um marido estúpido, se Deus não intervir, se a palavra de Deus não chegar ao meu coração. Ele diz, eu não tenho inteligência de homem. Não tenho inteligência de homem. Isso é sabedoria, é o princípio da sabedoria, é quando a gente teme a Deus, é quando a gente reconhece a nossa incapacidade. Quer ter uma família feliz, quer ter um casamento feliz, comece por aqui. Sou estúpido, não conheço a inteligência dos homens, não aprendi a sabedoria, ao que diz ele aqui, Agur. Não tenho conhecimento do santo. Ele está dizendo, não tenho conhecimento de Deus. Se cada noivo, se cada namorado, se cada jovem começasse por aqui, tinha tudo para entrar num casamento e provar o amor de Coríntios 13. Porque a partir desse reconhecimento é quando a gente se quebranta, é quando a gente diz, Senhor, estou fadado ao fracasso se a tua graça não agir na minha vida, não serei um bom líder, as irmãs, não serei uma esposa como tu queres, eu sou ignorante. Aí logo adiante ele começa a falar do santo de Deus, quem subiu ao céu, ou de desceu, né? Perguntas que são difíceis de responder, que ele não tinha resposta, mas que são respondidas em Cristo. Cristo é a sabedoria. Em Cristo nós aprendemos o amor, porque Ele se sacrificou para nos salvar. Ele é o noivo, a igreja é a noiva. Cristo nos é apresentado, nos ama. Ele ama de forma tão sacrificial que vai ao Calvário por nós. Os maridos deveriam olhar para Cristo, aí não seriam mais ignorantes. Não ficariam como Agur dizendo, não tenho inteligência de homem, estúpido para ser homem. E
É isso, é o início aqui. O princípio da autoridade aqui está implícito. Sim. Do mesmo capítulo? Certo. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com a donzela. É verdade. Meu Deus, Agu não entendia de nada, não era de casamento, nem de namoro, nem de noivado. Ele está dizendo, não entendo, olha, o caminho da águia no céu, a cobra na penha, o navio no meio do mar e o caminho do homem com a donzela. Olha, realmente, é só Deus que ensina e que mostra ali o caminho ao homem, o caminho à mulher. Muito bom, Edivan. E é isso, né? É o princípio da autoridade, meus irmãos. Quando Deus diz, homem deixará o pai e sua mãe, mulheres sejam submissas, crescer e multiplicar, né? A função do casamento, dentre elas, era povoar a terra, era o governo da autoridade sobre os animais, sobre a terra. Então, era o princípio da autoridade que estava sendo ali ensinado. Era o que Adão e Eva não queriam que ninguém mandasse neles, Deus. É o que nós detestamos, ter leis, ter princípios, mas é a base da criação. Tudo funciona por meio de princípio da autoridade. Na família, na sociedade, no nosso trabalho. E Deus estava ali revelando e ensinando o princípio da autoridade. Por isso que tem que ter liderança no casamento, por isso que tem que ter submissão, porque Deus é assim. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. A Cristo se submete. Cristo foi obediente, o Espírito nessa relação harmoniosa da Trindade, Deus está ensinando a Adão e Eva, ensinando a todas as famílias e a gente dizendo, eu não quero, eu sei fazer melhor. Casamento não é bom, isso não é bom, não, eu não quero. Apesar da queda, ele ainda continua sendo um instrumento de Deus. Deus ainda quer que casemos, é um dos instrumentos de Deus. Então, nós devemos buscar a sabedoria de Deus, viver debaixo da autoridade de Deus e não viver como a Agu aqui estava falando, né? O caminho do homem com a donzela, gostei, é difícil, é difícil. Olha, meu Deus do céu, desde o namoro, né, gente? Deus vai dando experiência, sabedoria. No Salmo 19, já lemos no início, fala sobre a revelação natural e a revelação específica. Isso significa que na palavra de Deus nós encontramos instrução, apesar de não ter o tema namoro. Nós vimos ontem o presbítero Itiel pregando, né? Ele usou aqui o exemplo de José e Maria. Para mim, é o melhor exemplo da Bíblia é esse, de compromisso ali, pré-nupcial, já uma espécie de noivado. Ali a consciência de homem, a responsabilidade de José, as atitudes dele, Maria, a submissão, a obediência à voz. Isso aqui é um noivado, ou um namoro com compromisso. É no namoro que a gente treina como vai ser no casamento. Que casal? Olhem para esse casal que nós vamos aprender muito. Depois, não é, eles se casam, ele respeita ela, não toca nela sexualmente até Jesus nascer. Depois eles tiveram filhos, eles funcionaram muito bem, submissos à vontade de Deus. Não era diferente de nenhum de nós, eram humanos, pecadores, mas se submeteram à vontade de Deus. Ouviu o chamado para ser mãe, para ser pai terreno do Salvador. Foi fácil? Não. Mas eles foram obedientes. Quantas coisas eles enfrentaram, mas ali fazendo a vontade do Senhor. As pessoas falam muito em Maria, né? A obediência de Maria. Foi muito importante. Realmente, quem dera todas as mulheres fossem como Maria. Agora, a de José também é impressionante. A gente, às vezes, só observa mais a de Maria.
Mas a de José, o cuidado, a paternidade, o respeito, a liderança. Se Deus dizia, vai para o Egito, José ia. Volta para o Egito, ele ia. Deus falava muitas vezes com José para direcionar Maria e a família. A liderança de José. Eles não eram especiais, não. Era a graça, a obediência. Eles se renderam. Eles lutaram para ser obedientes. Então, é a palavra de Deus que nos direciona, que nos ensina. Apesar de não ter um namoro, mas nós temos várias histórias de família, Isaac, Rebeca, tantos outros. Temos os erros também dos casais, que a Bíblia mostra, alguns deles erraram, houve mentira, houve discórdia, houve idolatria, houve poligamia. Está lá para a gente aprender, para não fazer o mesmo. Então, tem muita coisa sobre relacionamento na Bíblia, e a Bíblia não esconde os defeitos de nenhum dos seus personagens. Tem a fidelidade de José do Egito, jovem, ali passando por dificuldades, foi preso, foi vendido, foi traído, e ainda assim Deus era com ele. Não é? A esposa de Potifar querendo ali adulterar com ele, ele diz, não vou ser infiel a Deus e também não a Potifar. Que exemplo de jovem, longe, mas ali mantendo-se puro e fiel a Deus. Isso é relacionamento, isso é se preparando para o casamento. E tudo isso a gente encontra na palavra de Deus. Coríntios 13, Coríntios 7, Efésios, está cheio de textos sobre a família. Então, é muito clara a palavra de Deus sobre esse tema. O casamento é num padrão de amor revelado na Bíblia, não na paixão passageira. Homem e mulher se comprometem, se entregam mutuamente numa aliança, num voto, mútuo auxílio. Isso é casamento, veja só, mútuo auxílio. No sentido geral da Bíblia, mútua submissão. Nesse sentido geral, todo cristão deve ser submisso um ao outro. Nós devemos procurar ser submissos, humildade, uns diante dos outros. E no casamento não é diferente. O homem, apesar de ser líder, ele tem que ter humildade, ter esse quebrantamento de espírito, não é? Ali para liderar a família. Claro que na função dele dentro do casamento, ele é o líder. Um líder dentro do amor de Coríntios 13, o amor sacrificial. Um mútuo auxílio. Um dos propósitos do casamento é a propagação da raça humana. Outro propósito é impedir impurezas. 1 Coríntios 7. Outros textos, o que se une à prostituta se torna um só com ela. Em Gênesis, fala que um dos propósitos do casamento é a unidade, uma só carne, o casal ali unidos espiritualmente, um completando o outro. Igual dignidade, igual valor diante de Deus, papéis diferentes. Malaquias, 2,16, Deus odeia o divórcio. Há exceções. Então, é isso, nessa questão do casamento. Lá em Coríntios, por exemplo, uma cidade portuária, muita prostituição, muita idolatria. Aí Paulo ensina que o casamento, dentre todas essas funções aqui, de glorificar a Deus, é um projeto de Deus. Dentro disso, também protege de imoralidade. Havia várias prostitutas naquela cidade, então o homem deveria se casar para não viver abrasado. Um dos aspectos do casamento protege de imoralidades, protege de traições. Deus odeia o divórcio. No entanto, há exceções quando há adultério, quando há imoralidades sexuais dentro do casamento, ou também acredita-se em caso de abandono,
quando há um abandono da família. É muito sério um abandono. Mesmo assim, Deus odeia o divórcio. Haverá dificuldades, haverá sofrimento, mas nessas exceções aqui são permitidas. Mas Deus odeia o divórcio. Sem amor, ainda falando de Coríntios 13, sem amor, as línguas são apenas barulho, boas obras inúteis, profecias nada valem. Veja a importância do amor. Não adiantava eles saberem falar uma língua, seja ela humana, né, de qualquer nação, você pode falar todas as línguas. É como o comentarista dizia, para Deus vale mais um coração quebrantado do que uma língua tagarela. Uma língua tagarela, com amor, um coração quebrantado, humilde e submisso, é mais importante do que uma língua tagarela, ou mesmo que falemos todas as línguas humanas de todas as nações, sem amor, nada disso adiantaria. Até mesmo falar em línguas, né, sobrenaturais, dada como um dom do Espírito Santo, que é outra questão que eu não vou entrar aqui, mas ainda isso, se os dons não fossem usados no contexto do amor, nada seriam. Passariam, as línguas passarão, até mesmo as profecias passarão. Sem amor, nada valem. O amor é paciente, é benigno, é verdadeiro, não busca seus interesses, não é inconveniente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Nós temos que entender, não é? Tudo crê, tudo suporta, tem limites, não é? Isso aqui também a gente tem que entender dentro do contexto, né? Ele está falando nessa questão justamente que os dons que Deus nos dá, seja língua, seja profecia ou qualquer outro dom, são terrenos, são passageiros. O amor, a esperança, eles serão eternos, a fé. Então, é nesse sentido, não é que a gente, por causa do amor, a gente vai suportar tudo, não é isso. Tudo suporta, tudo, suporta até uma traição, suporta... Não é assim. O amor, ele corrige, ele disciplina da forma correta. O amor tem limites, não é ser bobo dentro do casamento. Não. Por amor, às vezes a gente repreende. Por amor, a gente disciplina. Um ao outro, cônjuge, os filhos. Por amor, a gente diz, você está errado. Tem que ter cuidado, senão aqui tem gente que diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, né? Levando para extremos, com abusos, com coisas terríveis. Não é bem assim. Tem hora que tem que ter o freio. O amor freia. Verdade, irmã. Está falando aí sobre a questão sexual do casal, que o homem não tem poder sobre o seu corpo, a mulher não tem sobre o dela próprio, né? Ou seja, nós somos devedores dentro do casamento, um ao outro. Não pode alguém simplesmente se abster de uma vida sexual para jejuar sem combinar com a esposa, né? Sem levar em consideração o outro, porque a vida sexual deve ser combinada. Então, é nesse sentido. Ninguém é dono da sua vontade, deve haver consentimento do casal, até mesmo num jejum. Coríntios 7. Muito bom, irmã. Sim, o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, jamais acaba. Temos que entender isso também. Jamais acaba nesse sentido. Eterno.
Mas, humanamente falando, às vezes dentro do casamento, a gente tem que ter cuidado. Às vezes uma traição, cuidado. A Bíblia diz que quem vai por esse caminho está como se fosse louco. Cuidado. Não é que uma autorização que o marido vai aguentar tudo, toda hora, jamais acaba. Não é assim, não. Não é? Às vezes tem hora, tem um limite. A traição é um limite. Que pode haver perdão, que pode haver reconciliação, sim. O amor vai até essas extremidades, mas é bom que não tente. É bom que saiba que pode perder o casamento. Muitos passam por isso e são restaurados. Glória a Deus, Deus é gracioso, misericordioso, louvado seja Deus. Mas tem outros que não conseguem resistir. Então, cuidado. Devemos ter cuidado. O amor é sofredor. Eu coloquei aqui uma definição que eu achei muito importante. O amor é sofredor, ele pode suportar o mal, a injúria, a provocação, sem estar cheio de ressentimento, indignação ou vingança. Veja só, isso é muito complexo, né? Como o amor ele é capaz de suportar maus. Quantos cristãos suportam cativeiros, prisões, por amor a Deus, por amor a Jesus? O amor dá aquela força mental. Paulo tinha muito isso, estava cheio desse amor que ele ensinou. Ele amava tanto a Deus que ele suportava as prisões de bom grado. É a capacidade do amor, veja, de suportar situações adversas na vida e no casamento também. Suportar mal, suportar injúrias, suportar provocação, sem estar cheio de ressentimento, indignação ou vingança. Isso tem muitas questões aqui dentro, né? Até mesmo, vamos dizer, uma mulher que é traída, ou um homem, estou falando uma mulher assim, mas pode ser um homem também. Ela, por causa do amor, ela pode perdoar, pode continuar o casamento, ou então ela pode dizer, não, eu amo, eu perdoo, eu não tenho ressentimentos, mas eu não quero mais você. Isso também é amor. Ela não quer mal, ela não vai se vingar por isso. Ela está bem, está segura, mas não, eu não quero mais. Ela tem esse direito. E não deixa de ser amor. Já ela pode também ir além, dizer, não, eu quero continuar, vou lhe dar mais uma chance, vamos juntos. Pode também. Agora, se ela disser, não, eu não vou me vingar de você, eu não tenho ressentimento, eu já lhe perdoei, mas não dá certo mais. Você falhou e eu não tenho capacidade de continuar. A Bíblia diz que eu estou livre. Então, isso é amor também. É um amor sem vingança, sem ressentimentos. Siga a sua vida, eu lhe perdoo, mas não vamos ficar juntos. Ela não está com ressentimento, ela não está querendo o mal da pessoa, só que ela tomou essa decisão pelo que ele fez. Tem várias coisas aqui dentro, né? Não deixa de ser um amor, porque o amor também é disciplina. O amor dá firmeza à mente, dá poder sobre as paixões furiosas e supre com paciência perseverante, que espera e deseja a restauração de um irmão, seja ele um cônjuge. Tolera muito desprezo e negligência da pessoa que ama e espera por muito tempo para ver os efeitos amáveis de tal paciência sobre ela. Esse é o comentário de Mateus Henry. Itiel ontem falou também, né, que a gente muda no casamento, na vida, agora é um processo lento. Então, quem ama deve estar disposto a isso, às vezes a esperar um tempo até a pessoa mudar. O amor é capaz. Às vezes a vida inteira. E às vezes tem caso que nem muda. Tem caso que a pessoa nem vai mudar, mas você vai mudar por causa do amor. O amor vai lhe tornar forte na mente, forte nas emoções. E mesmo que o outro não mude, você mudou por causa do amor de Deus. São situações aqui que são possíveis dentro do amor.
Estou caminhando já para o fim. A família cheia do Espírito Santo, Gálatas 5:22, frutos para com a esposa, para com os filhos. Enquanto vou seguir um pouco mais, primeiramente, o fruto da alegria, contentamento, satisfação em Deus. Isso trará contentamento com o nosso cônjuge e também com nossos filhos. E, em palavras mais práticas, será que se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós estaremos contentes com o cônjuge que Deus nos deu? Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar dos defeitos, apesar das surpresas, como o Tiago falou ontem também, Nós temos as surpresas depois do casamento. Apesar das surpresas, o amor, uma pessoa cheia do Espírito Santo conseguirá viver bem no casamento e ter essa alegria. O contentamento com Deus, a satisfação com Deus, nos dará contentamento com o nosso cônjuge. De tal forma que nós entendemos que aquela pessoa é uma bênção na nossa vida, foi colocada por Deus ali do nosso lado, é um instrumento de Deus para nos santificar, para nos testar muitas vezes, e nós temos essa alegria, que é a alegria do Espírito Santo. A alegria do Espírito, um contentamento com o cônjuge. Isso aqui, meus irmãos, inclui tanta coisa prática. Às vezes há descontentamento, às vezes alguém olha para o cônjuge, ele não está à minha altura, ele não estudou tanto. Ele ou ela, estou falando assim, uma esposa pensando, ele só vendo os defeitos. Ele não me satisfaz plenamente, em nenhuma área da vida, nem sexualmente. Então, com o contentamento em Deus, tudo isso é muito mais fácil a gente achar contentamento com aquela pessoa que Deus colocou do nosso lado, apesar dos defeitos dela, porque é uma questão com Deus. Se a gente está contente em Deus, a gente vai saber resolver esses descontentamentos que são normais no casamento. Quantos descontentamentos a gente tem um dos outros? É muito comum. Eu acho que todo casal tem descontentamento. Ela não é do jeito que eu queria que fosse. Ele não é. Eu acho que todos. Agora, a relação com Deus, o enchimento com o Espírito Santo vai fazer a diferença aí. E você vai dar tempo para o crescimento, para o amadurecimento, e você vai ficando contente com aquela pessoa, apesar das fraquezas, das limitações humanas que todos têm. Isso realmente é muito comum, A gente olha assim, casei com a pessoa errada. Se eu fosse escolher agora, eu escolheria diferente. Engano. A gente pensa que sabe escolher. Então, é aquela pessoa que Deus deu, viva com ela, seja contente em Deus, que você vai saber resolver aqui os problemas da família. Agora, se a gente não está contente no Evangelho, em Deus, aí a gente não suporta. Agora, se o nosso contentamento é o Evangelho, é Cristo, a gente vai saber resolver essas coisas naturais que acontecem dentro de todo casamento. Então, a alegria será possível. A paz dentro do casamento, primeiro para com Deus, a consciência, a harmonia com o cônjuge. Isso traz equilíbrio, a família, a paz, querer o bem um do outro. E às vezes a paz não é a paz pela paz, mas às vezes para ter paz tem que ter um confronto primeiro, por amor. Às vezes para ter a paz que a gente quer tem que repreender, tem que conversar por amor, de forma madura, benigna, de forma justa, honesta. Aí depois vem a paz. Não é uma paz pela paz. Eu não vou brigar, eu não vou reclamar, porque só vai dar confusão. Não. Se você fizer da forma correta, amorosa, vai chegar no fruto do Espírito Santo, com amor, com tudo espera, tudo crê.
né? Esperando o tempo de Deus, aí vai chegando nessa paz. Não é a paz pela paz a qualquer preço, não. É a paz bíblica, a paz com Deus, a paz dialogada, a paz conversada. Claro que é no tempo de Deus, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. A longanimidade, a paciência para reter a ira, perseverança em suportar injustiças. Como a gente sofre, às vezes, injustiças, né, no casamento. Então, é a longanimidade que vai dar paciência para reter a ira. Eu lembro, uma vez, no início do nosso casamento, a gente estava em casa, jogando com um casal, um amigo. E eu parece que bati numa bomboniere e quase quebro. Aí Simone ficou brava. Aí eu deixei passar naquela hora, mas quando o pessoal saiu, eu disse: Simone, que coisa feia, né? Você fez isso na frente das pessoas. Para mim foi uma palavra, uma agressão, uma ira. Aí ela reconheceu, e é assim que a gente vai aprendendo. Se a gente for deixando passar, né? Ela foi humilde para reconhecer. Eu disse: mas por causa de uma bomboniere, tu falar assim comigo, eu não gostei. Então, da mesma forma, quando eu fazia, ela dizia a mim: ó, tu fez isso também, vamos melhorar. Isso sem briga. Isso é amor, isso é conversa, humildade para reconhecer, longanimidade, benignidade. Nos tornamos corteses, perdoadores com relação aos nossos subordinados, nossa esposa, nossos filhos. A gente se torna cortês, perdoadores. Como a gente precisa perdoar os filhos, como eles erram. Meu Deus do céu, como os filhos, você manda uma coisa, eles demoram a fazer, você ensina. Olha, é o tempo todo perdoando os filhos. Perdoando e ensinando, não desistindo. O amor faz isso. Disciplinando, educando, ensinando. Eles são filhos. Se alguém tem que ter sabedoria, somos nós. Eles estão num processo. Isso é o Espírito Santo que nos dá a longanimidade, a benignidade, a bondade. Devemos estar prontos a fazer o bem sempre que possível. Bondade para com a nossa esposa, né? Pequenos atos de bondade. Como é importante. Essa semana mesmo, Simone estava lá cansada, deitada, eu notei que ela estava com frio, né? Aí eu disse: não, vou fazer uma bondade para minha esposa, porque normalmente eu peço a ela, eu digo: Simone, apaga a luz, que ela está mais perto do interruptor. Aí eu pensei, eu digo: não, ela não está muito bem, está muito frio. Sem dizer nada, eu fui, arrodeei, bem longe, né, a cama, assim. Grande sacrifício. Bem longe, dentro do quarto. Levantei, fui lá, um ato de bondade. Boa noite, querida, apaguei a luz. É pouco, mas é fundamental, é um ato de bondade. Às vezes a gente não é sensível a ser generoso com o nosso cônjuge. Isso é fruto do Espírito Santo. Que bondade, né? Que bondade apagar uma luz. Que bondade, pastor, é muito bom apagar a luz do quarto. A fé, a fidelidade para com o cônjuge, primeiramente para com Deus, isso reflete dentro de casa, a fidelidade, a justiça, a honestidade, naquilo que prometemos nos votos, o compromisso, os votos no casamento com os filhos. Como é importante a fidelidade, a verdade dentro de casa. A verdade com a esposa, com o esposo, com os filhos. Nunca mentir. Para que mentir? Se errou, reconheça: errei, me perdoe. Para que mentir? Mansidão, controle das nossas paixões e ressentimentos. Não sermos facilmente provocados. Como a gente é provocado tão fácil. Se tivermos cheios do Espírito Santo, do amor ágape, nós não seremos provocados com tanta facilidade. Finalmente, Romanos 12 nos mostra: cuidar do cônjuge é culto. Ofereça-se a Deus em adoração em cada situação familiar. Cuidar de uma esposa doente, difícil, deve ser encarado como adoração.
E, em último lugar, o amor sacrificial de Jesus levou-o à cruz para nos salvar. E o texto de Hebreus diz isso, Hebreus 12, 2, para a gente finalizar, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aqui nós finalizamos com o exemplo de Jesus, né? Jesus suportou, por amor, tudo, foi obediente até a cruz. Por que ele suportou? Ele sabia a alegria que ele ia ter no final. Ele sabia que aquela entrega dele em amor iria frutificar, seriam pessoas salvas, libertas, filhos e filhas de Deus, a família de Deus seria abençoada. Então ele se sacrificou, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome. Dentro da família, nós devemos ter muito isso. Às vezes nós suportamos porque sabemos qual é nosso final. Sabemos que o final da família, o propósito de Gênesis se cumprirá. Aí a gente suporta, a gente vai um pouco mais, porque o final é glorioso. Deus será glorificado na família cristã. Que Deus nos abençoe.